Live. Olá, boa noite a todos, boa noite a todos os convidados. Meu nome é Helder Marques, bem-vindos. Hoje é o Hangout de segunda-feira, como é normal, dos Lazy Millionaire. Portanto, e hoje vamos falar sobre líderes, vamos falar sobre mentores. E como tudo na vida, temos de ter um mentor, temos de ter líderes, temos de ter pessoas que nos fazem guiar ou que nos ensinem o caminho que temos que fazer. Então, na internet, o processo é o mesmo, é igual. Tal como na vida, quando nós temos sempre alguém que nos faça seguir o caminho, e temos sempre uma referência de alguém. Então, aqui neste negócio, na internet, no trabalhar online, temos sempre referência de alguém. Eu, no meu caso, eu tenho várias referências na internet, eu fui descobrindo ao longo deste tempo que eu estou a trabalhar online, a partir de casa, fui descobrindo várias pessoas e algumas delas têm-me ajudado bastante a fazer o meu negócio da internet e a partir daí comecei a produzir o meu negócio com a ajuda dessas pessoas. Uma dessas pessoas é a Paula Garcia, que é a minha patrocinadora neste negócio, que é a minha mentora principal neste negócio, e eu quero apresentá-la, quero contar um pouco da história dela, que quem não sabe. Paula Garcia vem de uma situação, uma história que já é mais que famosa, né, na internet, vem de uma situação muito complicada e com a internet conseguiu superar essa situação, conseguiu desenvolver o seu próprio negócio e quem não conhecia há 3 anos atrás, a Paula estava falida, tinha dívidas, hoje tem uma vida completamente diferente, a vida mudou completamente e eu quero apresentá-la hoje, quero dar-lhe as boas-vindas à Paula e ela é, de facto, a minha mentora, é a minha pessoa ou seja, é a minha referência neste negócio e quero dar as boas-vindas à Paula Garcia. Portanto, Paula, quando quiseres, estás à vontade para falar um pouco sobre liderança e sobre mentores connosco hoje. Olá, muito boa noite a todos. Obrigada, Helder. Olá, Helder. Olá, Carlos. Espero que estejam todos bem. Espero que Olá, todos os que Paula. me estão. Olá, Helder. Tudo Olá. bem? Paula, olá, Carlos, tudo bem? Espero que todos os que me estão a ouvir esta noite também estejam bem. Né? Aqui está um bocadinho de tempestade. O Helder teve dificuldades em entrar, mas cá estamos. E como é habitual, à segunda-feira nós vamos partilhar alguns temas, um pouco da nossa experiência também enfim, para partilhar convosco e para vos ajudar naquilo que for possível, não é? É isso que eu espero fazer esta noite. Então, como o Helder disse, o meu nome é Paula Garcia, eu moro na Marinha Grande atualmente, sou internet marketer há cerca de 5 anos e realmente para mim hoje é um privilégio imenso poder estar aqui e ter sido desafiada a participar neste Hangout, porque o tema de hoje para mim é um tema muito querido, não é? Se há coisa que eu aprendi ao longo dos últimos anos é a importância de nós termos um mentor e, no fundo, descobrir a arte de ver o mundo aos ombros dos gigantes, como eu gosto de dizer, não é? Então, espero que tenham todos um caderno, aposto, ok? Podem tomar algumas notas. Aquilo que eu vou dizer esta noite talvez seja útil para vocês e para poderem partilhar. Em primeiro lugar, se calhar é bom nós clarificarmos um pouco sobre o que é um mentor. Às vezes há alguma confusão acerca deste tema, não é? O mentor pode ser confundido com um líder, pode ser confundido com alguém que nos ensina alguma coisa, mas o mentor é mais do que isso, ok? Ser mentor é uma arte e é a arte de saber transferir sabedoria, até mais do que conhecimento, ok? É uma pessoa que tem interesse em ajudar as outras a obter sucesso, não é? Eu lembro-me que ao longo da minha vida, especialmente quando era miúda, eu sempre gostei de ouvir pessoas mais velhas, pessoas mais sábias, né? Partilhavam as suas histórias de vidas, não sei se aconteceu convosco. Quem tinha avós, né? Eu infelizmente não tive a oportunidade de estar tempo com os meus avós, mas ouvia a minha mãe. E a minha mãe contava muitas histórias da infância dela, histórias que eram ricas em ensinamentos, não é? Então ela, de certa forma, ao contar-me essas histórias, ela estava-me a transmitir a sua sabedoria, não é? Porque essas histórias não resultavam do conhecimento, resultavam da própria experiência dela, da sua vivência daquelas situações, então por isso eram ricas em sabedoria. E o mentor faz isto, ele domina a arte de transferir sabedoria. Okay? E nós, quando somos pequenos, não é? Nós começamos logo desde a infância a ter mentores. E os nossos primeiros mentores, acho que para todos nós que aqui estamos, no fundo acabam por ser os nossos pais. Não é? Eu falo um pouco por mim. Então, eu quando era miúda, né, gostava muito de imitar a minha mãe, né, ia calçar os sapatos dela, vestia as roupas dela,
pintava-me, né? Borrava-me, mas pronto. E tentava imitá-la nos gestos, na forma como ela se expressava, como ela andava, né? E os rapazes têm tendência de fazer isso também com os pais, né? Se calhar agarram na pasta que ele costuma levar para o trabalho e imitam-no e calçam os sapatos e aquelas coisas. Então, desde miúdos, os nossos primeiros mentores, no fundo, são os nossos pais, são pessoas que nos vão passando ensinamentos que vêm da sua própria vivência, não é? E que nos vão passando ensinamentos para a nossa vida, que nos vão servir ao longo da vida, certo? Então começa logo aí, não é? Agora, o mentor tem algumas características que são muito interessantes. Para já tem que ter conhecimento, não é? Ele tem que ser muito bom naquilo que faz. Por outro lado, tem que ter a capacidade de envolver as pessoas, de ter interesse genuíno por elas, não é? E a capacidade de ouvir atentamente e saber fazer perguntas. Não é? O mentor é alguém que orienta, mas não resolve. Não é o mesmo que um líder, embora também o possa ser, não é? Mas para cada um de nós, o mentor é alguém que exerce um papel ligeiramente diferente. Pode inclusivamente ser alguém que mesmo à distância, e nós nunca temos falado com essa pessoa, ela nos serve de conselheiro. Vou-vos dar um exemplo. Estou-me agora a lembrar de um livro que eu li. Quem é que aqui já leu livros, não é? Que de certa forma, através daquele livro, o autor daquele livro, vocês sentiram que estavam a absorver dele a sua experiência, a sua vivência, o seu conhecimento? Quem é que aqui já sentiu isso? Não é? Certamente acho que todos nós, não é? Helder, tu já sentiste isso? Já, perfeitamente. O Carlos, o Arthur, bem-vindo, claro, Arthur. Claro. O Arthur conseguiu juntar-se a nós, é meu convidado também hoje esta noite. Bem-vindo, Arthur, boa noite. Boa noite, Arthur. Então, acho que já todos nós passamos por esta experiência. Os livros são excelentes mentores e servem-nos de guia, podem servir-nos de guia nas mais diversas áreas da nossa vida. Não é? Então, podes perguntar a ti próprio quantos livros é que tu já leste. Ou, por exemplo, a quantas palestras é que tu já assististe? Quantos cursos é que tu já fizeste? Tudo isso são formas de tu poderes ser mentorado à distância, né? Sem nunca teres falado com aquela pessoa. Mas mesmo assim, tu estás a absorver o conhecimento dela, a experiência, a sua sabedoria. Certo? Então, eu recordo-me, estou-me a lembrar, por exemplo, de um livro em especial. Para mim foi bastante importante. Foi o livro do Pai Rico, Pai Pobre. Quem é que aqui já leu o Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki? Escrevam aí embaixo na tela. Quem é que já leu? Eu já li. Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Eu já li e teve um impacto profundo na minha maneira de pensar, sem dúvida. Eu posso dizer que há 2 livros que impactaram a minha vida. Um deles foi o Pai Rico, Pai Pobre e outro deles foi o Homem Mais Rico da Babilónia. Então, no Pai Rico, Pai Pobre, o Robert Kiyosaki, que é um multimilionário atualmente, né, ele conta um pouco da história da sua infância, né, em como ele teve 2 pais. Um pai que era pobre, que era o seu pai biológico, e um pai que era rico, que não era o seu pai biológico, mas que foi o seu mentor ao longo da sua vida. Então, ele conta, não é, como é que tudo aquilo se desenrola. E então é interessante porque ele retirou do pai pobre, que era o seu pai biológico, a sua experiência, não é, de como ser um bom pai, etc. Mas, quando chegava à altura das questões financeiras, por exemplo, porque ele queria ser bem-sucedido na vida, não é? Ele queria ser rico, mas olhava para o seu pai, e o seu pai era um funcionário público, não é? Que estava, no fundo, um pouco acomodado à segurança do seu trabalho, e foi isso que ele lhe ensinou, não é? A ir para a escola, a tirar um curso universitário, para depois poder ter um bom emprego, um emprego seguro, de preferência no Estado, não é? E assim ter segurança. E é interessante a forma como ele relata isto, não é? De certa forma, ele olhava para o seu pai, mas não via alguém que lhe servisse de exemplo como pessoa bem-sucedida na vida, não é? Sob esse aspecto. Então, ele encontrou um mentor, teve a sorte de encontrar alguém, que era uma pessoa rica, uma pessoa bem-sucedida na vida, com negócios, que, no fundo, o acolheu e o mentorou, não é? E ajudou-o a perceber o
o que é que ele tinha que mudar na forma dele pensar para poder um dia vir a ser rico e vir a ser bem-sucedido. Então ele começou a perceber as diferenças entre o pai pobre, que era o pai biológico dele, e o pai rico, que era o mentor. Ele deixou-se seguir, deixou-se levar pelos ensinamentos que o pai rico lhe ia dando. E o mais interessante é que o pai rico, não é, o mentor dele, no fundo acabou por ser o mentor dele, nunca lhe dava propriamente as respostas que ele procurava. Estão lembrados, Carlos? Lembras-te disso? É interessante porque o mentor não nos dá propriamente as respostas, não nos dá as soluções. Ele desafia-nos a encontrar nós próprios essas mesmas soluções e essas mesmas respostas. Então, às vezes ele vinha e questionava-o e perguntava-lhe coisas e o pai rico nunca respondia propriamente uma coisa certa, nunca lhe dava a resposta ali na palma da mão. Fazia-lhe perguntas e levava a que ele próprio se questionasse, e ele próprio encontrasse as respostas. Isto é muito interessante. Então o pai rico ensinou, como é que ele havia conseguir a fortuna que ele tem hoje, ensinou a ter negócios, ensinou a investir, começou-lhe, no fundo, a colocar a mentalidade das pessoas ricas, que é uma mentalidade diferente das pessoas que não são ricas. Não quer dizer que sejam pobres de espírito, mas que têm menos dinheiro. Porque essas pessoas pensam de forma diferente, quer nós queremos, quer não, pensam de forma diferente, certo? As pessoas pobres, chamemos-lhe assim, são regidas pela segurança, pela busca da segurança. Para o pai dele, o pai biológico, o pai pobre, o que era importante era a segurança de ter um emprego, de poder acautelar a sua família, etc. Já as pessoas ricas, aquilo que elas procuram e aquilo pelo qual elas trabalham, pelo qual elas lutam, é a sua liberdade. Daí que fazem tomam decisões diferentes na sua vida. Elas não estão tão à procura da segurança, mas estão à procura da sua liberdade. E tomam decisões diferentes. Então foi isso que o pai rico ensinou ao Robert Kiyosaki, serviu de mentor dele. E é muito interessante. Se não leram o livro ainda, eu aconselho toda a gente a ler este livro, porque ajuda-nos a expandir a nossa mente e a perceber como nós somos capazes de encontrar as nossas próprias respostas. Se tivermos alguém, às vezes, que nos dê umas dicas, de preferência alguém que já tenha aquilo que nós queremos ter. O Robert Kiyosaki encontrou este mentor porque ele procurava mais do que aquilo que o seu pai tinha. Ele olhava para o seu pai e não se imaginava a fazer o mesmo que ele fazia. Então ele queria mais e ele foi à procura. E ele percebeu algo que muitas pessoas ainda não perceberam. Nós podemos ter vários mentores ao longo da nossa vida e todos eles em áreas diferentes da nossa vida. Vou-vos dar o exemplo dos meus pais. A minha mãe era doméstica e o meu pai teve alguns empregos como construtor civil e depois acabou mesmo por vir a ter o seu próprio negócio. Ele, no fundo, era uma pessoa empreendedora. Então, duas pessoas completamente distintas e muito diferentes. Eu aprendi muitas coisas dos meus pais em determinadas áreas da minha vida. Mas quando chegou a altura, por exemplo, de eu ter o meu próprio negócio, eu não fui falar com a minha mãe. Porque a minha mãe nunca tinha tido um negócio. Nem nunca sonhou em ter um negócio. Toda a vida ela trabalhou para os outros, no pouco tempo que trabalhou. Então a sua mentalidade não era empreendedora. Eu fui falar com o meu pai, porque o meu pai já tinha um negócio. Então a sua mentalidade era um bocadinho diferente. Eu fui-me aconselhar com ele. Depois percebi que ele, enfim, não era suficientemente bem sucedido para me poder aconselhar da melhor forma. Porque o meu pai sempre foi uma pessoa empreendedora, mas infelizmente faltavam algumas características das pessoas de sucesso que fez com que ele conseguisse ter um negócio que era o suficiente para poder manter a sua família, ganhava dinheiro suficiente para poder manter a sua família, mas nunca conseguiu ser rico. Imaginem, ele era construtor civil, ele construía casas para outras pessoas, moradias, e nunca teve a sua própria casa. Morou sempre numa casa alugada. Então, chegou um ponto da minha vida em que eu não podia jamais aconselhar-me com o meu pai, porque ele não tinha aquilo que eu queria ter. Ele não era rico, ele não era propriamente bem sucedido. Eu tive que procurar outros mentores que me pudessem ajudar nisso. Okay? Eu vejo algumas pessoas, por exemplo, sei lá, estão a pensar começar um negócio, por exemplo, um negócio na internet. E vão-se aconselhar com quem? Vão-se aconselhar com os seus amigos. São as pessoas que nós temos próximo e quem gostamos, e que se calhar até nos servem de exemplo em muitas outras coisas,
Mas se eles próprios nunca tiveram um negócio, se não são bem-sucedidos na sua vida, se calhar tendo o seu emprego, enfim, não têm um emprego, uma carreira por aí além, se calhar não são as melhores pessoas com quem nós nos íamos aconselhar, não é? O que é que vocês têm a dizer? Aqui o meu painel de oradores. Carlinhos, o que é Sem que pensas dúvida. sobre isto? Tu tens uma doença de coração e vais falar ao teu vizinho, não? Claro que não. Vais falar a um especialista, a um médico, não é? E infelizmente o ser humano é assim, não é? Às vezes procura referências onde não existem. Tu estavas a contar uma coisa e eu lembrei-me agora, assim, de repente, de uma história pessoal, de uma coisa, essa questão de sermos dos mentores. Eu, quando andava na escola, eh, no liceu, eu fazia ginástica, gostava muito de ginástica. E era daquelas pessoas muito empenhadas. Eu adorava aquilo e toda a gente ia para casa, ainda ficava lá a praticar e a tentar melhorar e tudo. E realmente a gente, quando faz uma coisa que a gente gosta, parece que nunca estamos cansados e o esforço parece que nunca é demais. E nós fazíamos, aquilo era um colégio e fazíamos festivais de ginástica. E eu lembro-me uma vez, eh, ia fazer um exercício um bocadinho difícil e eu estava tão nervoso e ao mesmo tempo, mas eu estava confiante de tudo que ia fazer. E lembro-me de ter só olhado para o meu professor de ginástica, que foi o meu primeiro mentor, era uma pessoa que eu adorava, não é? Porque ele, como tu estavas a dizer, dava exemplos sem ter que falar. O olhar dele já dizia o que é que eu tinha que fazer e não valia a pena eu queixar-me, não valia a pena eu dizer que me dói isto, dói aquilo, porque ele não aceitava desculpas e, dava exemplo, não é? Ele não dizia nada que não fizesse, ele dava exemplo, não é? E era um senhor já com 60 e tal anos, que era invejável a saúde dele e tudo, não é? E eu lembro-me que ia fazer um exercício na trave e quando eu olhei para ele, os olhos dele disseram-me assim: tu vais fazer um exercício espetacular, vai correr tudo bem. E eu fiquei tranquilo e avancei e fiz o exercício, correu maravilha. E é isto que eu vejo nos mentores. São pessoas que, sem nos dizerem as coisas, dizem-nos tudo, não é? E graças a. Ainda bem que nós, aqui, neste grupo, conseguimos desenvolver a capacidade de identificar mentores, ok? E, no fundo, todos nós precisamos de mentores. Eu lembro-me que ainda hoje também estava a ler aqui qualquer coisa e em que falava que há miúdos que os mentores deles são heróis, não é? São os heróis, os super-homens, os homens-aranhas. E o que eu acho triste é o pai não faz parte dos seus heróis, não é? E isso é uma coisa que acho que devemos refletir, nós pais, até que ponto é que nós não somos mentores e heróis para os nossos filhos, não é? E nós passamos a vida inteira preocupados, muitas vezes a querer dar o melhor aos nossos filhos e não conseguimos dar o exemplo, não é? E é isso que eu acho que devíamos também refletir um bocadinho, até que ponto é que a nossa vida faz sentido nas pessoas que nós amamos mais, não é? E quando é que nós somos mentores? Nós temos que ser sempre melhores do que aquilo que somos, sempre, sempre, sempre. Buscar a excelência, buscar a excelência. E é isso que eu vejo como um mentor. E muitas vezes nós procuramos mentores e eles não são os nossos familiares, são pessoas que a gente nem conhece, não é? Se cruzarmos. Eu lembro-me, por exemplo, Paula, não sei se te lembras, quando a gente começava, Lembro. quando a gente começámos, tu foste uma das minhas mentoras. É verdade. É verdade. Porque eu quando comecei a trabalhar na internet, conheci algumas pessoas
e conheci o Silvio Fortunato, conheci o Rui Gabriel e conheci a Paula Garcia e outras pessoas, mas estas três pessoas, e lembro-me, a primeira vez, já falámos sobre isso várias vezes, e havia, quando tivemos a oportunidade de estar juntos num evento, eu tinha em mente, eu tenho que falar com esta pessoa, com esta e com esta. E uma delas eras tu, Paula. E pronto, também já, em certa medida, também já foste minha mentora, não é? Isso é bom saber. E depois também o exemplo que tu davas, não é? Lembro-me também uma vez fizemos um evento, um mastermind, não é? Lembras-te desse famoso mastermind? E nesse dia juntámos várias pessoas para fazer um workshop, era um trabalho de liderança também, mas eu estava há muito pouco tempo no negócio e achei que era importante. Estava há pouco tempo a trabalhar na internet, eu não percebia nada de internet. E lembro-me de ficar ao teu lado e tu explicares-me ali coisas e eu ficar assim, uau, epá, esta fulana sabe tanto, quando é que eu vou saber tanta coisa como ela? Pensava, seriamente, ela explicava as coisas e eu não estou a ver nada. E é engraçado como é que as coisas evoluíram, não é? E nós vamos mudando de mentores. Hoje ensinas-me tu coisas a mim. E com certeza que o teu exemplo, o que tu fazes, há muitas pessoas que te veem como um mentor, não é? Como é o caso aí do Helder, e certeza que a tua equipa toda, as pessoas que te seguem e que aprendem contigo, te veem como mentor, não é? Eu acredito que sim, pelo menos gosto de pensar que sim, né? Claro que Mas sim. é verdade, tu disseste aí uma coisa que é muito interessante, porque e eu também reconheci isso nos meus mentores, nas pessoas que serviram os meus mentores, no fundo foram também, se calhar, muitos deles teus mentores, e do Helder e do Arthur, que está aqui connosco também. É que um mentor é um conselheiro, por um lado é um conselheiro, mas é alguém que não resolve, é alguém que orienta, mas sem resolver. É alguém que capacita, mas sem treinar. É alguém que inspira, sem comandar. É? E é alguém que não ensina propriamente, mas lança-te desafios para que tu consigas superar e aprender por ti próprio. É? Isso foi uma das coisas que eu aprendi realmente com os meus mentores. Né? E tive vários, realmente os primeiros, sem dúvida, que foram os meus pais. Né? Eles ensinaram muitas coisas, muitas delas pelo exemplo. Não era preciso, como tu dizes, não era preciso dizerem nada, bastava um olhar, um sorriso, ou uma palmadinha, vá, tu consegues, né? Me transmitirem aquele conforto e segurança de eu estar apoiada, né? Portanto, eles não resolviam os meus problemas, eles orientavam. Tal como, por exemplo, sei lá, um pai, o filho cai no chão, não é? Ele não o ensina a andar por ir lá e levantá-lo do chão, mas por incentivá-lo a que ele se levante para ele próprio e a vir ter com ele, não é? Anda, tu és capaz, consegue, levanta-te, não é? Então, por mais que lhe custe, ele sabe que o filho vai ter que aprender por si próprio com os seus próprios erros, não é? Então ele vai orientando o seu filho nesse caminho, mas ao mesmo tempo permite que ele tome as suas próprias decisões, não é? Isso no fundo foi o que os meus pais fizeram comigo, não é? E eu aprendi muitas coisas com eles, aprendi a grandeza, aprendi o altruísmo, aprendi o amor incondicional, a tolerância, não é? Porque era bastante terrível quando era miúda. Mas lá está, chegou uma altura da minha vida, não é? Em que eles, aquilo que eu precisava naquela altura, eles já não podiam propriamente ensinar-me ou guiar-me naquele caminho, porque eles próprios não tinham essa experiência anterior. Então, quando tu estás à procura de mentores, tens que escolher as pessoas certas para te orientarem naquela área específica que tu precisas, não é? Lá está, como o Carlos estava a dizer há pouco, não é? Se eu tenho problemas legais, não é? Eu não ia falar com os meus pais, perguntar, olha, o que é que vocês acham que eu faça? Não, eu ia falar com o advogado, não é? Porque ele é que percebe de leis, e de preferência com um bom advogado. Se eu estou doente, se tenho um problema qualquer, eu tenho que ir ao médico, não posso perguntar ao meu amigo, epá, dói-me aqui, o que é que tu achas que isto é? Ele não é médico, ele não sabe, ele não tem essa experiência. Né? Ele pode ser muito bom, sei lá, treinador de futebol, mas não é médico. Então, se eu quiser ser treinador de futebol ou aprender a jogar a bola, eu vou falar com ele. Se eu estiver doente, eu tenho que ir ao médico. Né? E realmente, aqui nós temos a felicidade no ambiente em que estamos, né? Na nossa equipa dos Lazy Millionaires, em termos do treino que nós precisamos
para aprendermos, no fundo, como ter o nosso negócio na internet, como ser líderes, não é? Como gerir as nossas equipas, como desenvolver este trabalho. Nós temos realmente muitas pessoas, não é? Muitos mentores. Foi isso que eu procurei quando eu há 5 anos atrás, já lá vão 5 anos, que caramba, o tempo passa muito rápido. Quando há 5 anos eu comecei a procura de alternativas, né? Estive na situação em que eu estava sem ter fontes de rendimento e precisava de encontrar uma alternativa e comecei a perceber que se podia ganhar dinheiro na internet. Então fui à procura de pessoas que me pudessem ajudar, porque eu estava completamente perdida, não fazia a mínima ideia por onde começar, por onde ir pegar. Fui procurando por mim própria, mas chegou um ponto que eu já não conseguia sozinha. Eu não conseguia, tive que procurar pessoas que me pudessem ajudar. E uma dessas primeiras pessoas está aqui hoje, connosco, que é o Arthur Ferreira. Né? Foi ele que me deu a mão, literalmente deu-me a mão, né? Agarrou-me e disse-me: eu vou-te ajudar. Mas há aqui uma coisa que é muito importante. É que o mentor, o mestre, não aparece quando tu queres, nem aparece quando tu precisas. Ele aparece quando tu estás pronto. Então não basta pedir ajuda, não basta dizer eu quero, dá-me. Tu tens que estar pronto, tens que estar de copo vazio, pronto para aceitar as orientações daquelas pessoas que têm aquilo que tu queres ter, que já têm aquilo que tu queres ter. Eu encontrei o Arthur na internet e percebi que ele já ganhava dinheiro na internet. Então tentei-me de alguma forma aproximar dele, li o blog dele todo, de trás para a frente para trás, né? Ele tinha lá conteúdo que me podia ajudar. Mas lá está, o conhecimento por si só não chega. Falta a experiência, falta a vivência desse processo. Então eu senti necessidade de ir ter com ele. E meti conversa com ele, deixei um comentário no blog dele e ele, prestativo como é, porque é uma pessoa que está sempre pronta para ajudar, está sempre pronta para ensinar aquilo que ele sabe. Respondeu-me com uma resposta, foi um e-mail de 1 quilómetro, não é? Eu estava à espera só de uma dica aqui e ali, bastava, mas já ficava contente. Ele deu-me uma resposta enorme, eu fiquei a olhar para aquele e-mail e pensar: porque é que esta pessoa me respondeu desta forma? Estava aqui a dar tanto conteúdo, tanto conhecimento. Não é? E depois começámos, enfim, estabelecemos a nossa relação, começámos a trocar e-mails para trás e para a frente. Ele às vezes chamava-me chata e dizia: fogo, tu passas a vida a fazer-me perguntas. Mas pronto, tens uma coisa boa, tu aprendes rápido e estás com vontade de aprender, eu vou-te ajudar. Foi ou não foi, Arthur? Foi muito engraçado. Mas lá está, ele apareceu naquela altura porque eu estava pronta para receber as orientações dele. Tudo aquilo que ele me ensinou, tudo aquilo que ele me passou, eu nunca duvidei, eu não questionei sequer. Aliás, a única condição era que eu não questionasse, não era, Arthur? Tens que fazer exatamente como eu te digo, mais nada. E eu às vezes dizia assim: mas isto não faz sentido. Ele dizia: mas funciona. Funciona. Então tens que fazer como eu te estou a dizer. Então, um mestre ou um mentor faz isto. Dá-nos orientações para que nós próprios, por nós próprios, consigamos lá chegar. Não é, Arthur? Foi isso que aconteceu. É verdade. Olá a todos, boa noite. Antes de mais, conseguem-me ouvir? Sim, perfeitamente. Ótimo. A vida tem nestas coisas, não é? Eu já fui o teu mentor e mais tarde viesses tu a ser a minha mentora. Foste a primeira mentora aqui neste projeto. Encontrei uma série de mentores, portanto, cada um na sua área. Tu continuas a ser a minha amiga, a minha patrocinadora, a minha mentora, mas o que tem de bom neste processo, neste projeto, é o facto de haver muitos mentores, cada um na sua área. E nós, conforme vamos conhecendo as pessoas, vamos nos identificando com elas e com a sua forma de trabalhar e com a sua forma de passar as ideias. E o mais incrível é que pessoas que eu ensinei quando entrei, hoje em dia também são os meus mentores, né? Também me ajudam, às vezes sem eles saberem, mas eu gosto muito de andar a ver o que é que os outros andam a fazer e confesso que continuo a encontrar mentores todos os dias. Portanto, é o que tem de bom este projeto, é a facilidade com que nós encontramos alguém com que nos identifiquemos, não é? E eu estava a achar engraçado, quando há bocado falaste nos teus pais, portanto, os nossos pais são os nossos mentores assim que nascemos, não é? É com eles que nós vivemos, é com eles que nós aprendemos a andar, a falar, a amar. Portanto, eu sempre fui uma criança muito amada por toda a minha família, portanto, eu agradeço muito a eles. Mas cheguei a um ponto onde eles já não me podiam ensinar mais nada, não é? Para além daquilo que já me tinham ensinado, que já foi muito,
mas em termos de negócio, eles nunca tinham feito um negócio deste tipo, portanto não podiam ser os meus mentores. E eu tive que encontrar outros mentores fora de casa, não é? Mas o que é certo é que os encontrei e o Barradas foi um deles, também foi um dos meus mentores. O Helder também é um dos meus mentores. Portanto, quase todas as pessoas aqui nesta equipa têm algo em que eu posso aprender com eles e posso me identificar com eles e seguir as instruções que eles me dão. E, portanto, isto é como nós dizemos, é uma escola de líderes, não é? Disfarçada de oportunidade de negócio. E o que mais há aqui são mentores. Portanto, a pessoa que está a entrar agora pode não se identificar com o patrocinador, não é obrigatório, vai encontrar outros mentores que não o patrocinador dela e vai se dar muito bem. Portanto, o que tem de fantástico neste negócio é que nós aprendemos com os outros, mesmo aqueles que não são nossos patrocinadores, e damos-nos muito bem com isso. Portanto, todos os que aqui estão nesta equipa fazem-no de coração, portanto, transmitem todo o conhecimento para todas as pessoas que estão a entrar. E a sugestão que eu tenho para quem está agora a ouvir e quer entrar é foca-te num mentor ou em vários, tenta aprender o máximo que puderes com eles e, sobretudo, tem humildade para aprender com eles. E se tiveres humildade para aprender, tudo vai correr bem porque estás em boas mãos. Portanto, é uma equipa de pessoas fantástica que dá tudo, por tudo, pelos outros. E às vezes, e já aconteceu comigo, em detrimento do nosso, não é? Nós às vezes gastamos tanto tempo a ensinar os outros que acabamos por deixar o nosso negócio parado. Portanto, já aconteceu comigo, já aconteceu contigo, já aconteceu com o Barrada, já aconteceu com o Helder e vai acontecer com muito mais pessoas. Portanto, é normal, porque nós temos este espírito de entreajuda e colocamos sempre os outros à frente. Portanto, isso é muito bom. A equipa está a ter resultados em causa, ou em parte, por isso. Porque todos nós trabalhamos em conjunto e trabalhamos com o sentido de ajudar o próximo, não é? E agora fomos ao Benin ajudar mais 52 crianças que estavam lá. Fantástico, fantástico. O nosso coração está lá com eles todos, não é? 4 empresários, 4, não é empresários que eu queria dizer, representantes, não é? De todos nós que estamos aqui a torcer por eles, 4 ladies, foram em representação de não sei quantos milhares de ladies ao Benin, para ajudar aquelas crianças que estão sem sequer ter onde ficar, não é? E têm-nos chegado notícias maravilhosas, eu estou super ansiosa que eles cheguem para sabermos mais novidades. Mas é engraçado aquilo que tu disseste, Artur, porque no fundo reforça aquilo que eu já tinha dito no início, que é o mentor é alguém que se envolve, não é? Que está disposto a ajudar os outros, tem interesse genuíno em ajudar os outros, muitas vezes, como tu disseste e bem, em detrimento do seu próprio negócio, da sua própria vida, às vezes, não é? Foi o que fez o Benito, por exemplo, estou-me a lembrar dele, porque ele foi lá abaixo ao Benin, não é? Eu estou a dizer lá abaixo como se fosse ali abaixo, não é? É só lá no fim da África, não é? Mas pronto, foi lá abaixo, estão a ver? E ele realmente foi uma pessoa importantíssima na nossa equipa, porque ajudou a lançar todo o mercado de língua espanhola, não é? E se hoje temos o mercado de língua espanhola aberto, devemos em muito ao Benito, que fez tudo isso, todo esse trabalho de tradução e de apoio, que não havia, não é? Para a língua espanhola, e ele fez isso em detrimento do seu próprio negócio. Não é? Ele deixou o seu negócio para trás para poder fazer isso pela equipa, e estamos todos muito gratos, certamente, a ele. Então, isso é uma das características do mentor, é alguém que se envolve e que tem interesse genuíno em ajudar os outros. Mas lá está, o mentor só aparece quando nós estamos prontos, não é? Foi o que aconteceu comigo em relação ao Artur, e depois mais tarde veio a acontecer o contrário. Porque é engraçado, porque eu realmente segui aquilo que o Artur me disse para eu fazer religiosamente, né? E funcionou, eu lembro-me perfeitamente do primeiro euro que eu ganhei com a internet, com a AdSense, eu fiz um print screen, telefonei ao Artur super contente, ganhei 1 euro, yes! E ele, estás a ver, funciona, agora continua. E realmente funcionava, eu percebi que funcionava e fiquei muito grata por tudo aquilo que ele me ensinou, mas chegou um ponto em que ele tinha-me ensinado a ganhar dinheiro, porque ele já ganhava dinheiro, mas havia uma outra coisa que eu procurava que ele não tinha, que era tempo, liberdade,
Né? Ele próprio me disse, eu estou a dar em doido, tantos vlogs que eu tenho que gerir, isto realmente dá dinheiro, mas isto dá uma trabalheira, não. E eu olhei para ele e pensei, eu não quero isto para mim. Deve haver outra forma de eu poder ganhar dinheiro, mas ter tempo ao mesmo tempo. Então fui à procura. Continuei a fazer aquilo que ele me tinha ensinado, porque era a única coisa que eu sabia fazer que funcionava, mas não estava contente. Então é importante também que tu sigas o teu coração, ok? Deves seguir as orientações realmente daquela pessoa que já está a ter os resultados que tu queres ter, mas por outro lado também tens que seguir o teu coração. Porque pode chegar a uma altura em que esse mentor já não te serve. Por mais que te custe, porque tu o respeitas, porque tu o admiras, porque tu gostas muito dele, chega uma altura em que tu se calhar tens que ir à procura de outro mentor, que te possa ajudar noutra área. Não é? Foi isso que eu tive de fazer. Eu fui à procura de alternativas e foi quando encontrei realmente 2 dos meus maiores mentores. Não é? Quando há 4 anos eu recebi um convite para assistir a uma palestra online, eu pude partilhar da visão e do sonho de um homem que era o mesmo que o meu, era um sonho de liberdade. Como nós dizíamos na altura, uma liberdade rara, pouco comum, mas muito especial. E ele estava ali naquela conferência a dizer que tinha um sonho e que estava a realizá-lo. Então imagina, né? aquela conferência teve um impacto tão grande na minha vida. Eu ter tido a oportunidade de estar em contacto com o sonho dele foi uma experiência que mudou literalmente a minha vida, para sempre. A minha visão do mundo nunca mais foi a mesma depois de eu ter estado em contacto com ele. Ele chama-se Silvio Fortunato e tanto ele como a sua esposa, a Cesarina, têm sido realmente fonte de grande inspiração para mim. Eles ensinaram-me, passaram-me no fundo a sua visão, ensinaram-me liderança, ensinaram-me o que é foco, o que é determinação. Né? E o Silvio tem uma das características dos mentores que é o mentor não treina, capacita. Né? Então o gênio de um líder não está em ele obter conquistas pessoais, mas em saber revelar o talento de cada pessoa. E se há coisa que ele sabe fazer muito bem é rodear-se de pessoas que têm mais talento do que ele, não é? Ele próprio diz isso. Então ele inspira, realmente, é uma das pessoas, não é, que nós conhecemos que realmente inspira, ele não comanda, ele inspira com a sua visão e desperta, faz com isso consegue despertar outros líderes, não é? E inspirá-los para que eles se desenvolvam como pessoas. Não é? Um líder não aspira ao sucesso, ele inspira o sucesso, certo? E realmente foi uma das pessoas que foi meu mentor e serviu-me de grande exemplo quando eu penso em alguém com sucesso, um grande líder, eu penso no Silvio, não é? Já noutras áreas, eu já não penso tanto no Silvio e penso no Rui, não é? Que é outro dos meus mentores e também meu patrocinador, o Rui Gabriel. Não é? Na semana a seguir de assistir a essa conferência, fui convidada a assistir a outra palestra, foi quando eu conheci o Rui, e aquilo que mais me fascinou nele foi a sua sabedoria e a sua humildade. Não é? Ele tem sido, desde então, tem sido meu mentor, o meu amigo, o meu parceiro, o meu irmão, às vezes confidente. Não é? Então com ele eu aprendi outras coisas, eu aprendi a humildade, aprendi a disciplina, não é? Que era uma coisa que eu precisava muito, eu era super indisciplinada, sou super indisciplinada. Aprendi o que é serviço, aprendi o que é dedicação. Não é? Então ele é uma pessoa muito virada para o serviço, para a contribuição. Não é? Foi ele que incentivou a que nós pudéssemos ter hoje em dia um projeto do qual todos nós nos orgulhamos muito, eu em especial, não é? Que é o GAS, o Grupo de Ação Social dos Lazy Millionaires, e que é responsável também, portanto ele como 3 pessoas estarem lá embaixo no Benin a recolher as necessidades daquelas crianças. Então ele tem um espírito de serviço muito grande, com o qual eu também me identifiquei, porque era um dos meus sonhos, era poder ajudar os outros, poder participar em algum tipo de missão. Tive a oportunidade de ir à Guiné, participar na missão da Guiné, precisamente por causa disso. Ele inspirou-me com isso, não é? Com essa qualidade dele, o serviço, a disciplina, a humildade. E uma coisa engraçada no Rui é que ele não ensina, ele lança desafios. Isto é o que faz um mentor também. Um mentor não nos ensina. Lá está, ele não nos dá as soluções. Eu lembro-me de cada vez que... Mas foi só ao início, porque eu aprendi rápido, não é? Às vezes estava assim com um problema ou com uma dificuldade, estava assim um bocadinho mais em baixo e telefonava-lhe pelo Skype, no fundo, a queixar-me um bocadinho, não é? Assim, nhó, nhó, nhó. E de cada vez que eu lhe ligava com um problema, eu vinha de lá com outro problema ainda maior, porque ele lançava-me um desafio, não é? Então dava-me trabalho, literalmente dava-me trabalho.
Eu ia, se calhar, à espera de um bocadinho de conforto e ele lançava-me um desafio e dava-me trabalho. Foda, caralho. Epá, é melhor não ir falar com ele muitas vezes, senão ele vai-me pôr a fazer coisas. Mas é engraçado porque foram essas, o facto de ele me dar essas orientações, ele estava-me a ensinar sem eu saber, não é? A melhor forma de capacitação é a superação. E, portanto, quando alguém te lança um desafio, quando um mentor teu te lança um desafio, aceita-o com humildade e muita gratidão. É sinal que ele acha que tu estás preparado para o enfrentar, mesmo que tu não concordes. Não é? Então, aprende a reconhecer esses sinais, diz que sim a todos os desafios. Foi uma coisa que eu aprendi com o Rui, dizer sempre que sim, por mais difícil que te pareça. Se eu hoje estou aqui a falar convosco, com este aparente à vontade, eu devo muito ao Rui. Porque houve um dia que nós tínhamos algumas conferências, não é? Online, Carlos, acho que tu te lembras disso. Então havia sempre alguém para fazer a apresentação, não é? E houve um dia que não havia ninguém e o Rui agarra no telefone e diz: Paula, tens que ir fazer a apresentação. E eu comecei-me a engasgar: estás louco, mas eu nunca fiz isso, eu não consigo, e não sei o quê. Pá, não há mais ninguém, tens que ser tu, tens que fazer, vá, faz, está aqui o link, vai, faz. E eu fiquei em pânico, literalmente em pânico, sabem? Mas ele foi muito perspicaz, não é? Porque ele sabia que eu tinha essa dificuldade de comunicar, então literalmente lançou-me aos tubarões. E foi a melhor forma de eu aprender, e foi a melhor forma de eu começar a falar em público. Eu tremia que nem várias vezes, mas até me saí bastante bem. Então lá está, ele lançou-me aquele desafio. Ele percebeu que eu era capaz e teve a perspicácia de saber fazer aquilo na altura certa. Ele percebeu que eu já estava preparada, eu é que não sabia. Então a melhor forma dele me dizer que eu já estava preparada foi dar-me essa responsabilidade, porque era uma responsabilidade tremenda, não é? Estavam pessoas a ouvir, tínhamos convidados a ouvir, eu tinha que fazer uma apresentação de negócio. Era uma grande responsabilidade. Então eu percebi que ele me estava a transmitir uma mensagem, era a mensagem do tu consegues. Não há nada mais poderoso do que isto, quando alguém faz isto contigo. Não é? Ele vai-te ajudar a crescer, vais acabar por descobrir em ti um potencial que tu nunca tinhas imaginado existir. Não é? E se há a pessoa que realmente me tem ajudado a libertar esse potencial através dos desafios tem sido o Rui, sem dúvida nenhuma. Não é? E lá está, a mentoria no fundo é a criação de um relacionamento que é significativo, é um compromisso e uma parceria a longo prazo, não é uma coisa a curto prazo. Todos os meus mentores assumiram comigo um compromisso para a vida, no fundo, e eu com eles. Não é? Quando o Arthur voltou a aparecer na minha vida, porque nessa altura ele estava numa fase complicada da vida dele, o negócio já não estava a correr tão bem, e eu apareço no Facebook a dizer: ganhei $1000 num dia. Não é? E ele veio ter comigo, eu passei a ser o mestre e ele passou a ser o aluno. Não é? É engraçado. Porque eu já tinha conquistado algo que ele não tinha, que era a liberdade, não é? O tempo. E eu assumi um compromisso com ele, e ele assumiu um compromisso comigo. É um compromisso para a vida, é uma ligação para a vida, que já dura há 5 anos, não é, Arthur? É o compromisso de nós não desistirmos perante as adversidades e realizarmos os nossos sonhos em conjunto. E quando o sonho é partilhado, ele ganha vida própria, tem muito mais força, tem uma força brutal. Não é? Quando o Silvio partilha connosco e nos inspira com a sua visão de viajarmos pelas praias do mundo, é isso que ele faz, não é? É passar-nos no fundo o seu sonho de liberdade. E todos nós nos sentimos motivados por isso. Não é? Quando um sonho é partilhado, ele ganha uma força muito maior. Não é? E quando pequenas conquistas são conseguidas, nós partilhamos uns com os outros, isso ganha uma força tremenda. Eu lembro-me quando o Helder tinha um sonho muito grande, que eu também tenho, que era de ser pai. Não é? E eu lembro-me quando ele partilhou esse sonho, e eu lembro-me dele andar a tentar, ele e a esposa, a tentar, e não conseguiam. Não é? Mas ele não desistia. E eu lembro-me quando ele partilhou, não é, o que tinha acontecido na vida dele. Ficámos todos felizes. Foi ou não foi, Helder? Foi há um ano. Foi no Life Extreme, foi no dia antes do Life Extreme, no próprio dia do Life Extreme, em Alcobaça. Estava lá o Carlos, estava lá o Arthur, estavas tu. Eu tinha acabado de receber a notícia de que ia ser pai através do processo de adoção. Nós tínhamos que receber a Beatriz em casa. Então foi a primeira das pessoas com quem eu partilhei, porque eu saí diretamente da Segurança Social de Leiria, diretamente para Alcobaça, para o Life Extreme. Fomos em 2 carros, eu fui no meu carro, a minha mulher foi no carro dela, e então eu tinha que estar às 2 da tarde, se eu não me recordo, no Life Extreme, já não me lembro a que horas, e fui direto para o Life Extreme, e a minha mulher foi por casa,
E as primeiras pessoas com quem eu partilhei foi com vocês, quando lá cheguei. Eu Isto lembro-me, eu dos lembro. mentores e dos líderes, e tem isto também, é que nós criamos uma cumplicidade uns com os outros. E eu lembro também quando falhei, quando os tratamentos falharam, as primeiras pessoas com quem eu falava sempre era a Paula. Eu lembro disso perfeitamente. E ainda este ano as coisas não correram muito bem. E a Paula estava lá. A Paula estava lá para ajudar, para falarmos um pouco, sobretudo para desabafar. Né? Até punhamos o negócio um pouco de parte e depois a partir daí nós falávamos, conversávamos um pouco das situações pessoais de cada um e criámos essa relação. Portanto, nós temos também a relação de amizade, de cumplicidade uns com os outros. Eu recordo quando estamos juntos já cria-se uma irmandade, quase. Nós temos aqui uma irmandade entre nós. Portanto, nós somos uma irmandade, somos pessoas especiais. Eu não digo isto com franqueza, somos mesmo especiais uns com os outros. E quem chega aqui de novo, por vezes é um choque grande ver tanto entre uns com os outros. É muito complicado. As pessoas às vezes vêm-se atrapalhadas, ainda nós temos os grupos do Skype para dar apoio às pessoas, por exemplo, e as pessoas pedem ajuda e nós estamos lá. E há muitas pessoas ainda hoje ajudei alguém, já não lembro quem foi, que não faz parte da minha equipa, que não está diretamente relacionado comigo, nem sequer sou patrocinador dela, e ajudo literalmente, porque nós aqui acabamos todos por ser mentores uns dos outros e líderes uns dos outros. Às vezes quem entra de novo no negócio até tem uma dica genial para dar e acaba-se por tornar uma referência no negócio. Acaba-se por tornar mentor de alguém com essa dica. Portanto, isto por vezes funciona de maneira que nós é tão simples às vezes que nós é complicamos um pouco. Às vezes acontece complicado. Acontece. Complicamos muito. É complicamos muito, mas o que é certo, é que nós temos sempre pessoas para nos ajudar, não é? E eu lembro-me quando nós comecei o negócio, comecei contigo. Aliás, até foi a primeira pessoa, vou fazer aqui uma confissão, né? Vou-me confessar agora. Por acaso, a primeira pessoa que eu falei foi o Rui Gabriel. Não foste tu, foi o Rui Gabriel. E depois comecei o negócio contigo. Pronto, o Rui, começa, é isto o Rui disse-me para mim, olha, eu perguntei-lhe o que é este negócio. Já conhecia o Rui, já seguia os blogs dele, já era meu mentor, sem eu saber. Já li os livros dele, o e-book, já li o e-book do Guru Instantâneo, já o lia, e aos blogs. E quando eu recebo o e-mail do Rui para assistir à conferência da apresentação da Impala, a primeira pergunta que eu fiz foi ao Rui, o que é isto? E ele diz-me para mim, isto vai ser a tua liberdade. E eu fiquei, mas para que eu comece? Registra-te, subscreve o blog, isto vai ser a tua liberdade. E de facto foi. Nós temos conseguido resultados incríveis. Pessoas que eu não conhecia nada na internet, não sabia nada, zero, completamente zero. Depois comecei com a Paula, depois fui um bocado chato durante aqueles tempos, aqueles primeiros meses. Fui sempre o chatinho a perguntar como é que se fazia isto, como é que fazia aquilo, tal como a Paula fazia com o Arthur. Eu ia perguntar e a Paula estava lá. Né? Estava lá, ajudava, vamos embora. Além de que ela, inclusive, estava a dar muito ao grupo naquela altura. Ela que fazia todos os vídeos de apresentação, de treino sobre os cursos que nós temos, sobre como montar o blog, portanto, era ela que fazia isso todos esses vídeos e ainda nos ajudava a nós no nosso negócio, não no dela, no nosso. E eu recordo-me que foi de facto a pessoa que esteve sempre ao meu lado quando eu comecei com este negócio, quando comecei com isto. Depois, a partir daí, a relação foi sempre excepcional, criámos sempre uma relação de amizade. Eu sou grato, sempre lá, presente. E eu a ti. E, portanto, o que eu tenho dito é isto mesmo: nós começamos o negócio, temos sempre alguém para nos ajudar, para nos orientar. Aqui nós não ensinamos, damos as ferramentas para as pessoas se desenvolverem com o seu próprio negócio. A formação está cá toda. É pegar no modelo, seguir quem tem resultados e trazer os resultados pelo próprio. Isto é assim que funciona. Quando eu ganhei os primeiros $1000, eu não acreditava. Não acreditava. Eu lembro, foi contigo que eu partilhei, foi contigo. Quando eu ganhei, eu fiquei assim do nada, sem saber como. Cai-me $1500 no bolso, literalmente. Assim, uma coisa, assim, eu estava em casa, tinha acabado de chegar em casa
Na altura trabalhava fora, fazia internet em part-time, um negócio de internet, e quando eu chego a casa, abro o e-mail e vejo as comissões a cair de $1.000, de $500. Acho que foi ali uma semana ou foi um dia, já não me lembro, foi $1.625 um dia. Penso eu, acho que foi isso. Bem, e a primeira pessoa que eu partilhei foi a minha patrocinadora, foi a mentora, foi óbvio, isso foi natural. E partilhámos, foi alegria, foi emoção, foi isso que. Foi a festa. Exatamente, eu recordo. E, portanto, é o que eu vos digo, o modelo funciona. Temos pessoas que nos orientam, temos pessoas que nos ajudam, mas alguém tem que fazer o trabalho. O trabalho é teu, tens que o fazer. Isto aqui, os resultados não aparecem do nada. Eu tenho que fazer aqui uma à parte porque nós falamos de valores, falamos de dinheiro, não é garantia de nada, porque simplesmente tens que fazer o trabalho. Isto tem que funcionar, funciona sim, se fizer o trabalho que tem que ser feito. Portanto, eu percebo fazer esta à parte porque não queria dizer que isto é garantido sem trabalho, não é. Tens que trabalhar mesmo. E depois de teres a máquina aliada, o trabalho realmente é fácil de fazer. Mas a partir de aprender, é como tudo na vida. Nós temos que aprender, temos que fazer. E alguém nos orienta, alguém nos faz o caminho, ensina-nos o caminho, explica qual direção que temos que ir. Depois de aprender, vais-te ensinar outros a fazer o mesmo. É aquilo que nós os 4 aqui fazemos. Exatamente. É aquilo que nós fazemos aqui. E todos que estão aqui à volta de nós, e todos aqui que estão connosco, fazem o mesmo, ensinam outros a fazer o mesmo caminho, a ganhar dinheiro com a internet, a ter uma alternativa que muita gente hoje em dia anda à procura e muitas pessoas estão mesmo desejosas de encontrar essa oportunidade. Eu fui um deles, eu durante muito tempo estive habituado ao ordenado normal, até que veio a crise e pronto, tive que procurar uma alternativa, porque cortaram mesmo forte e feio no ordenado, cortaram mesmo. Quando falamos cortar mesmo, falamos para aí cerca de quase 20% do ordenado. Portanto, para um ordenado de 1.200 €, façam as contas. Portanto, eu tive que procurar alternativas. E a alternativa que encontrei foi aqui, foi com a Paula, foi com ela, foi com os Lazy Millionaires, foi com o Silvio Fortunato, foi com o Rui Gabriel, foi com pessoas que de facto tinham resultados e que nos orientaram a ter esses resultados também. E eu sou grato aos Lazy, sou grato a toda esta equipa grande que está aqui. Nós estamos 4 aqui hoje, mas somos muitos, mas muito mais do que 4. Somos alguns milhares já por todo o mundo, espalhados por aí fora. Portanto, eu agradeço imenso, Paula, por me convidares hoje. Foi um desafio grande estar aqui. Não tenho luz em casa. Estou em casa dos meus pais e saí de casa dos meus pais para vir para aqui, para estar aqui presente, para estar convosco hoje, para partilhar aquilo que eu fiz, aquilo que eu sinto e agradeço a oportunidade de me teres convidado para o Hangout hoje e também agradeço por ter sido o apresentador. Já não é a primeira vez que eu faço. Portanto, e realmente é super, é bom estar aqui, é bom. Portanto, é isso que eu tenho a dizer. Sabes porquê, Lina? Sabes porquê, Helder? Sabes porquê? Porque tu és um líder. Porque tu és um líder. E um líder sabe a importância que é nós estarmos nos sítios com as pessoas certas, à hora certa. À hora certa. E nós estamos à hora certa mesmo. Estamos mesmo. A dizer sempre temos aqui 4 pessoas que estão à hora certa, estão no local certo. E todos que estão aqui hoje a assistir esta conferência estão no local certo, à hora certa, para fazer seja o que for. Exatamente. Tu tinhas um desafio que era não ter luz em casa, não é? E superaste-o porque tu sabias da importância que era de estar aqui com estas pessoas e poder partilhar com os outros e poder ajudar os outros com a nossa mensagem, que é isso que no fundo nós estamos aqui a fazer. O Arthur estava com amigos em casa, ou estava em casa dos amigos, já nem sei bem, não é? E eu disse-lhe, mas tens que vir. Porque eu quero-te aqui. E ele veio, né? Arranjou uma solução e veio. Né? E o Carlos, como nem o Helder nem o Arthur estavam disponíveis, eu disse, Carlos, não me deixes sozinha, vem comigo. Vem participar no Hangout comigo. E ele veio, né? E deixou a família e deixou a filhota dela e está aqui. Porque todos nós aprendemos a importância de estar no sítio certo, à hora certa, com as pessoas certas. Que são quem? São os nossos mentores, são as pessoas que já têm os resultados que nós queremos ter. E com elas podemos aprender, é por isso que nós estamos aqui, neste evento que é um evento online, é por isso que vocês estão aqui, e parabéns por isso, que nos estão aqui a ouvir, não é? De alguma forma espero que esta noite nos possamos inspirar de alguma forma, não é? É por isso que nós vamos aos eventos ao vivo,
E temos um já muito em breve, que é o nosso Life Extreme, não é? De 3 a 5 de outubro, eu estou super ansiosa que chegue. Vamos estar na Herdade dos Salgados, lá embaixo, no Algarve, vai ser absolutamente fenomenal. E é por isso que nós vamos aos eventos, para ter a oportunidade de estar com estas pessoas, para nos inspirarmos, não é? Para absorver deles, não o seu conhecimento, mas a sua sabedoria, que vem da vivência que eles têm deste processo. Porque o conhecimento a gente pode adquirir num livro, não é? Eu posso, sei lá, comprar um livro para me ensinar as técnicas de qualquer coisa. Mas é muito diferente quando tu estás com alguém que já desenvolveu essas técnicas, que já teve os resultados, não é? E que te vai passar, olha, não é bem assim, é mais ali à direita, é mais ali à esquerda, o caminho não é bem esse, é mais por aqui, não é? E que com a sua história, com a vivência que ele teve deste processo, que nós ainda vamos passar por ele, nos mentoria e nos mostra o caminho. É por isso que nós vamos aos eventos, não é? É por isso que nós vamos lá estar todos. É por isso que o Arthur tem um batizado no dia 5 e vai deixar o batizado para estar lá connosco. Porque para ele é mais importante estar lá com as pessoas certas, as pessoas que o podem ajudar a seguir neste caminho, do que estar nesse batizado. É uma questão de opções. Mas nós temos que saber optar. E tu precisas te rodear das pessoas certas, precisas te rodear das influências adequadas. O facto de tu estares rodeado de pessoas que perseguem os mesmos objetivos que tu, que têm os mesmos sonhos, se calhar até têm um percurso de vida que é parecido com o teu, faz com que a tua progressão seja muito maior. A vossa progressão seja maior, porque o conhecimento aliado à prática, multiplicados pela interação, pela partilha de experiência e de vivências, vai fazer com que isso aconteça. Tu nunca vais fazer coisas muito grandes se estiveres sozinho. Já pensaste nisso? Se eu olhar para trás, na minha vida, eu realmente percebo que a única coisa que eu fiz de errado foi ter-me rodeado das pessoas erradas, numa determinada altura da minha vida. Pessoas com espírito negativo, pessoas que a única coisa que faziam era reclamar da vida, de tudo e de todos. Né? Pessoas que não têm aspiração nenhuma, que não têm sonhos, desistiram de lutar por eles e que querem tirar dos outros, retiram do prazer do teu fracasso, não é? No fundo, para justificar o seu. Já te aconteceu pessoas que, por mais coisas que tu faças, não é? Que tu estás empolgado, estás animado e queres fazer muitas coisas e queres lutar pelos teus sonhos e eles estão sempre a dizer, pá, cuidado, pá, não faças isso, e pá, isso vai dar errado, pá, tu vê lá onde é que tu te vais meter. No fundo, eles estão só a querer, não é por mal, mas sem se darem conta, eles não querem que tu tenhas sucesso. Porque assim não têm que justificar o seu próprio fracasso. Apenas porque eles não tiveram a coragem de fazer o mesmo que tu queres fazer. Então, nessa altura, isso levou-me a que eu, no fundo, preferisse quase ficar sozinha, né? Estava rodeada de pessoas que eram tão negativas, que eram uma influência tão má para mim, que eu preferi ficar sozinha. E comecei a traçar o meu caminho com as minhas próprias ideias, e esse foi o problema, né? Porque as tuas próprias ideias conseguem te levar até um sítio, mas tu não estás contente com esse sítio. Então tens que pensar, de quem é a responsabilidade de eu estar aqui? Eu cheguei a ti com as minhas ideias, então quer dizer que as minhas ideias já não me servem. Eu tenho que ir procurar outras. Tu ficas limitado, quando estás sozinho, ficas limitado à tua própria visão do mundo. E a tua visão do mundo não é a única, se calhar não é a melhor. Daí que seja tão importante tu teres mentores. Eu aprendi isso, aprendi a importância de trabalhar em grupo, me rodear das pessoas certas, aprendi a arte de ver o mundo aos ombros dos gigantes, não é? Quando tu sobes aos ombros dos gigantes, tu consegues ver coisas que tu não conseguias se estivesses lá no chão. Isso dá-te a tranquilidade e a segurança, a certeza, não é? Que vem da capacidade de quase conseguir prever o futuro. Não é? Quando nós ouvimos pessoas que já estão onde nós queremos estar, é como se nós estivéssemos a ver o futuro. Não é? Nós conseguimos prever o futuro. Se nós fizermos aquilo que eles fizeram, vamos ter o mesmo resultado. Nós já vimos isso através dos olhos deles. Eles já nos passaram essa visão. A sua visão do mundo faz com que a nossa expanda de tal forma, né, nós ficamos num universo muito maior. De sucessos, de realizações pessoais. E é por isso que eu vou aos eventos. É por isso que nós temos que estar junto a essas pessoas. É por isso que nós temos que escolher sabiamente os nossos mentores. Tem cuidado com as pessoas que tu escolhes para ter um mentor. Okay?
Precisas de orientação numa determinada área da tua vida, procura pessoas nessa área que já sejam bem-sucedidas. Pode não ser o teu amigo de infância, pode não ser o teu pai, pode não ser a tua mãe, pode não ser a tua esposa. Pode ser uma outra pessoa completamente diferente. Mas tens que ir procurar, porque é ela que tem os resultados naquilo que tu queres para ti. Ok? E não tem nada a ver com amizade, não tem nada a ver com... Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com aquilo que tu tens que escolher, aquilo que é melhor para ti. Aquilo que te faz feliz. Não é? Foi isso que eu fiz. Eu procurei a minha liberdade. Daí quando eu ouvi o Silvio falar naquele sonho dele de liberdade, aquela visão que ele tinha, viajar pelas praias do mundo, não é? De sermos livres, aquilo mexeu comigo. Era aquilo que eu queria. E eu deixei-me inspirar pela visão daquele homem. E eu estou aqui. E no fundo acho que todos nós um bocadinho deixamos inspirar por essa visão. Não é? Nós dizemos muitas vezes, vemo-nos nas praias do mundo. Porque é para isso que nós aqui estamos, para desfrutar a vida e para fazer a diferença. Não é? Amigos, para mim foi um prazer imenso estar aqui com todos vocês. Eu agradeço imenso aos meus queridos companheiros de painel. Foi um prazer estar convosco. Igual. E deixo-vos para terminar. Deixo-vos para terminarem com aquilo que vai nos vossos corações e aquilo que vocês quiserem partilhar com as pessoas que estão a ouvir. Olha, Paula, eu quero-te agradecer também. Eu não estava a contar, como tu disseste, não estava a contar participar, mas é sempre um prazer estar contigo e poder falar. E realmente o que tu disseste é isso. Nós temos que subir sempre um patamar acima e escolhe bem as pessoas com quem tu queres ser influenciado, não é? Os nossos mentores é que nos influenciam e escolhe bem o que é que tu queres para ti. E principalmente capta a visão. Capta a visão. E capta o teu porquê. Porquê é que tu estás aqui? O que é que tu queres da tua vida? Ok? A que patamar é que tu queres seguir? Qual é o legado que tu queres deixar? Queres ser apenas uma pessoa que passou por aqui? Ou queres ser mais qualquer coisa? É esta a pergunta que te ponho. E lembra-te, o exemplo da vida que tu levares, tu vais ser um mentor, vais ser um guia, vais ser um farol para outras pessoas. Pensa nisso. Para mim, isso fascina-me muito. O fato de sentir que a minha vida tem sentido e serviu para uma coisa, já valeu a pena estar aqui, ok? Esta é a minha mensagem. Obrigado, Paula. Obrigado, colegas de Hangout 2, de painel. Um abraço a ti, Helder, e um abraço a ti, Arthur, e Paula, beijinhos, e estamos sempre por aqui. Ok, sempre por aí, sempre. Eu aproveito também para dar a minha última palavra aqui. Eu agradeço, Paulo, mais uma vez por estar aqui hoje. De facto, é importante estar aqui para nós, que estamos a liderar alguém, por acaso. Neste momento, eu liderei-me a mim próprio hoje em vir e fazer tudo por tudo para estar aqui. E, de facto, quando nós temos uma oportunidade na vida, eu sou grato por este projeto, antes de mais nada, sou grato. Este projeto apareceu num momento exato, eu estava à procura de alguma coisa, e faço as tuas palavras, o mentor ou o projeto aparece quando nós estamos prontos, e apareceu nesse momento exato. E, de facto, eu queria deixar uma palavra para quem está aqui hoje pela primeira vez, ou quem quer começar o seu próprio negócio, comecem, arrisquem, deem o primeiro passo, falem com quem vos convidou, e depois vocês, de facto, vão perceber a dimensão que isto tem, que este grupo tem, que este negócio tem a trabalhar com a internet, com o Power Network e com os leigos. É uma dimensão que uma maior parte das pessoas não vê. Quem está de fora não sente, não vê. E, de facto, eu convido-te a correres o risco de vires cá dentro. Convido-te mesmo a vires cá dentro, estás connosco. Convido-te até, desafio-te até a estares connosco no Life Extreme, de 3 a 5 de outubro, na próxima semana. Convido-te mesmo, vais lá estar. Vais ver que se muitas pessoas são iguais a ti, são como tu, estão à procura de alguma coisa, ou que já encontraram, nestes casos as pessoas que cá estão já encontraram, e tu de facto vais encontrar uma visão diferente daquilo que é a nossa vida normal. Todos nós aqui somos pessoas normais,
Todos nós aqui temos e tivemos trabalhos para patrões, todos nós tivemos aqui próprios negócios. Eu vim de uma família com negócios próprios, aprendi e cresci nesse meio e de facto eu encontrei o meu negócio aqui. E o facto de lançar esse desafio de começares hoje, fazeres o teu registro, subscreves o blog e falares com quem te convidou. Depois a partir daí tu tiras as tuas ilações. Portanto, eu queria desejar uma boa noite a todos e até ao próximo Hangout. Paula, mais uma vez agradeço. E obrigado, Arthur, pela companhia, Carlos, pela companhia também. Portanto, até à próxima. Nós somos pessoas normais, mas muito pouco comuns. Em nada comuns, não é? Muito pouco comuns mesmo. Arthur, uma última palavra? Eu, tal como o Helder, também estou muito grato. Primeiro por te ter conhecido, a ti, Paula. Depois por ter entrado para este projeto. E estou muito grato por ter encontrado estas pessoas maravilhosas que me têm ajudado imenso. E quero deixar uma mensagem para as pessoas que me estão a ver. Portanto, aquelas pessoas que ainda não entraram e que estão indecisas em clicar no botão que está aí em baixo, comprar o blog e entrar, eu tenho uma coisa a dizer. Vocês podem não acreditar em vocês. Podem não ter a confiança ainda para acreditar em que vão ter sucesso. Mas eu peço-vos que acreditem na equipa. Portanto, a equipa está a ter resultados, está a ter sucesso. E quem sabe está aí uma série de mentores ainda para entrar. Portanto, nós às vezes não nos apercebemos da quantidade de pessoas que nós ajudamos. Tal como aconteceu comigo e com a Paula, eu ajudei a Paula com a melhor das intenções, como sempre eu faço, e mal eu sabia que eu ia mudar a vida da Paula, e mal a Paula sabia que um dia ia mudar a minha vida. Portanto, tu que estás a ouvir, podes mudar a vida de alguém. Tu ainda não sabes, mas vais mudar a vida de muita gente. Portanto, acredita em ti, acredita no teu coração. Se o teu coração te diz para entrar, não penses duas vezes. Entra e faz isso agora. E eu vou-te dar um grande abraço no Life Extreme. Vou estar disponível para tirar fotos com toda a gente. Terei muito gosto em fazê-lo e terei muito gosto em falar com quem me abordar e quem quiser falar comigo. Aliás, a Paula vai fazer a mesma coisa, de certeza. O Helder vai fazer a mesma coisa. O Barradas vai fazer a mesma coisa. Portanto, nós vamos vos receber de braços abertos. Portanto, a única coisa que tens a fazer é entrar para este projeto e estar no Life Extreme ao pé das pessoas que já são mentores e ao pé das pessoas que te vão ensinar a que tu também sejas um mentor de outras pessoas. Portanto, e não há melhor coisa no mundo que é nós podermos ajudar alguém a ter sucesso ou a ter alguma coisa na vida que vale a pena. E nós temos aqui muitas coisas que valem a pena. Ok? Grande abraço, bem-ajam por estarem cá e beijinhos, Paula, e abraço aí para o pessoal. Beijinhos, meu querido. Tu disseste uma coisa que eu vou pegar nela e vou finalizar, que é, tu que estás aí a ouvir, tu ainda não sabes, mas vais ou podes mudar a vida de muitas pessoas, a começar pela tua. A começar pela tua. Porque tu tens essa capacidade, porque tu queres fazer isso, e nós estamos aqui para te ajudar. E quando tu começares a mudar a tua vida, vais poder inspirar outras pessoas a mudar a vida delas. É maravilhoso, não é? Então o nosso desafio para ti é: a pessoa que te convidou hoje a estar aqui é uma pessoa que te quer bem. É uma pessoa que te quer bem. Por algum motivo, ela te deu o link ou te enviou um e-mail para tu estás aqui hoje a ouvir-nos, para estares na nossa companhia, no fundo, para poderes conhecer um pouco mais de quem nós somos. Essa pessoa é uma pessoa que te quer bem. É uma pessoa que está-te a dar uma oportunidade. Tu te juntares a nós e poderes fazer algo para iniciar o processo de mudança da tua vida, se é isso que tu queres. Então, o meu conselho para ti é: vai ter com ela. Tens os dados dela aí em baixo, nesta mesma página. A pessoa que te convidou, tens aqui abaixo deste vídeo os dados dela. Vai ter com ela, agradece-lhe, diz obrigada por me teres enviado um e-mail com um convite para estar aqui hoje. Diz-me o que é que eu tenho que fazer para começar a mudar a minha vida, como tu estás a mudar a tua. Ajuda-me
e essa pessoa pode muito bem ser um dos teus mentores, ok? Faz isso por ti, faz isso pela tua família e nós estamos cá para te receber, para te ajudar naquilo que for necessário, ok? Amigos, foi um prazer imenso estar aqui com vocês esta noite. Vocês são a razão de eu estar aqui, uma das razões de eu estar aqui. E se nós de alguma forma vos inspiramos, se acharam que esta conferência hoje foi importante para vocês, partilhem este link com alguém que esteja a precisar de ouvir esta mensagem. Partilhem, ok? Vamos começar por aí. Beijinhos grandes, muito obrigada pela oportunidade. Boa noite, Beijinhos, boa noite, Arthur. obrigado, Beijinhos, Paula. Carlos. Beijinhos, Beijinhos Helder. a todos. Beijinhos Boa a noite a todos. todos. Façam o favor de serem felizes, ok? Yes. Escolham os vossos mentores muito bem. Façam o favor de ser felizes e de lutar pelos vossos sonhos. Porque a vida é para ser desfrutada, não é para ser carregada, certo? Beijinhos, pessoal. Tchau, tchau. Fiquem bem. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Tchau, pessoal.